Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma ideia super simples de decoração que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês também, utilizando madeira reciclada. Se você quer aprender, fica aqui comigo. Bom, aqui eu tenho 4 pedaços de madeira que eu já tinha em casa de um outro trabalho que sobrou. Essas madeiras, elas medem 11 por 13 centímetros, então nós vamos utilizar elas. Eu vou utilizar aqui uma cerâmica plástica, mas vocês podem estar utilizando também Durepox. E aqui eu fiz um molde de papelão mesmo, que vai ser o formato que eu vou utilizar aqui nas madeiras. Então a próxima etapa eu vou desenhar agora aqui o triângulo em cada madeirinha, pra gente vir recortando depois. Eu optei por fazer um molde porque essa madeira, ela tem algumas irregularidades. Então eu tentei fazer o triângulo diretamente nela e não ficou muito certinho. Então assim eu consigo deixar mais padrão. Depois de desenhar os triângulos, eu corto a madeira utilizando uma tico-tico e eu dou aquele toque final com a lixa, deixando a superfície bem uniforme. Aqui eu separei um potinho com água que vai me ajudar a moldar e fixar a cerâmica. Para o primeiro quadrinho, eu vou fazer um olho grego. Então eu começo modelando, faço tipo uma bolinha de cerâmica e em seguida eu dou uma leve achatada para fazer um formatinho de um olho. Eu posiciono bem o centro e fixo com um pouquinho de água. A água ela não pode ser em excesso, mas ela é muito importante pois ela serve como uma cola aqui. Com a ponta dos dedos úmida, eu aliso e vou ajeitando ao redor, deixando tudo bem coladinho. Depois eu coloco a bolinha do centro do olho e para criar os detalhes eu faço pequenas tirinhas de cerâmica. Eu vou modelando um formato que lembra como se fossem mini pétalas de flores ou até coxinhas, mas aqui elas ficam mais achatadas, né? E eu vou colando ao redor como se fossem cílios, e eu repito o processo também, vou alisando bastante com a água e depois eu vou colando ele ao redor. Para finalizar esse quadrinho, eu vou adicionar algumas bolinhas aqui ao redor, criando assim um visual mais preenchido. Mas essa é apenas a primeira etapa, depois os outros detalhes eu vou fazer na pintura. No segundo quadrinho eu fiz uma flor. Primeiro eu medi o centro, fiz o miolo e comecei fazendo as mini pétalas. Faço do mesmo formato que fiz ao redor do olho do primeiro quadrinho. Eu vou colando também com água. A água sempre é essencial, mas nunca em excesso. E ao redor também fiz as bolinhas. No terceiro quadro eu fiz esse coração, também com umas pétalas como se eles estivessem saindo do meio do coração e as bolinhas ao redor. Eu gosto bastante de pôr elas para criar tipo um detalhe em relevo, como se fosse uma moldura. E para o último quadro eu escolhi um sol, também super fácil de fazer. No meio coloquei um círculo e ao redor os raios em tirinhas assim mais onduladas. Esses foram os elementos que eu escolhi para estar trabalhando, mas vocês também podem estar criando com outros elementos. Existem infinitas possibilidades. Antes de começar a colorir, eu gosto de dar um fundo branco, utilizando ou uma tinta branca mesmo, ou vocês também podem estar utilizando um primer. Depois a gente vem aplicando as cores que vai ser o fundo, né? Eu primeiro utilizei tons bem suaves, eu escolhi azul claro, um verde, amarelo e um rosinha. Depois eu vou trabalhando nos detalhes com cores mais fortes, criando camadas de tons sobre tons, para dar um contraste mais interessante. E por último, eu finalizo fazendo os detalhes, né? Eu gosto bastante de utilizar pontilhismo, detalhes em círculos, fazer miniaturas de folhas, de flores. Também gosto de fazer aspiral. Aqui é só soltar a criatividade, colocar uma bolinha dentro da outra, assim, com tons diferentes. Eu gosto muito de estar utilizando o branco dentro de um tom mais escuro para dar um destaque maior. Fica muito legal também. É só abusar da criatividade e da imaginação de vocês. Agora eu vou utilizar essa madeira, eu também já tinha ela em casa e eu vou colar os quadrinhos nela. Ela mede 14 por 58 centímetros. Mas antes de colar os quadrinhos, eu vou aplicar uma camada de tinta, eu fiz ela aqui um pouco mais aguada. Depois de seca, eu venho com uma lixa, pois eu quero criar esse aspecto de pátina, onde as partes da madeira ficam visíveis. Depois de posicionar os quadros na madeira, eu colo eles utilizando uma cola de madeira mesmo. A sequência dos quadros foi escolhida através de uma votação que eu fiz lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me acompanhe lá também, pois eu mostro todos os processos em tempo real.
Depois de seco, eu decidi fazer uma moldura com esses filetes de madeira que tinha sobrado de uma meia parede que eu fiz aqui para o meu estúdio. Também tem vídeo aqui no canal ensinando essa pintura. O acabamento da moldura não ficou como esperado, pois eu cortei utilizando tico-tico e essa não era a forma correta, mas eu só aprendi depois que eu postei nos meus stories, alguns seguidores comentaram o jeito certo de fazer. Para fixar a moldura aqui no quadro, eu utilizei cola de madeira mesmo. Depois que a cola está completamente seca, eu finalizei o quadro utilizando verniz spray. Eu gosto bastante de utilizar esse verniz spray em todos os meus projetos porque ele é fácil de aplicar, ele seca bem rápido e também proporciona um ótimo acabamento. Geralmente eu prefiro a versão fosca, mas vocês também podem optar por uma versão brilhante, depende do efeito desejado. Então esse é o resultado final, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia desse vídeo é justamente trazer para vocês a ideia da reciclagem. Eu fiz esse quadro aqui apenas utilizando madeiras que eu já tinha em casa que sobraram de outros projetos. Eu tenho certeza, se vocês observarem aí na casa de vocês, também tem muitos materiais que dá para ser reaproveitado e criar lindas decorações. Esse quadro aqui vai fazer parte da decoração aqui do meu estúdio, que em breve eu vou trazer o vídeo completo aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva aqui no canal e não deixe de comentar o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês querem ver para os próximos vídeos. Isso me ajuda demais a crescer o canal e continuar trazendo assuntos interessantes aqui para vocês.